dia a todos. Tá alto, então. Mais uma vez, na casa de Miramês, né? Torcendo para que todo o conhecimento que for passado agregue aos nossos corações e a gente possa usá-lo na nossa caminhada. Hoje o tema é lei do trabalho. E eu não vim aqui para trabalhar, né? Mas como diz que soldado na porta do quartel não escapa, né? Então estamos aqui. Nosso palestrante hoje é o senhor Jânio? O senhor Francisco não teve condição de chegar, então a gente vai abordar o tema seguindo a nossa cartilha, né? Porque a gente, apesar de estudar sempre a doutrina espírita, preparar para um estudo é outra coisa. A gente busca mais conhecimento, aprofunda mais. Então, nós vamos abordar aqui, genericamente, toda a lei do trabalho que está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né? Espero que haja uma contribuição de minha parte da espiritualidade para que todos nós compreendamos o que vai ser dito. A gente começa com uma prece, sempre rogando o amparo da espiritualidade que está na casa, de Jesus e Maria Santíssima, para que nos auxilie, iluminando nossos corações, para que tudo ocorra dentro da paz. Antes eu pergunto se tem alguém aqui pela primeira vez na casa. Tem alguém pela primeira vez na doutrina também? Não, né? Então, sigamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nos livros da doutrina espírita, no Pentateuco, Allan Kardec, ele aborda algumas leis da natureza. E uma dessas leis é a lei do trabalho. É impossível você passar nessa vida sem deixar um contributo para a terra, para a sociedade ou para alguém. Quando você não trabalha para alguém, você dá trabalho para alguém. Isso é lógico. É real. Então, a partir do instante que nós, hoje eu não vou ficar falando muito a gente não, que nós nos propusemos a vir reencarnar, a gente já precisa de alguém que trabalhe por nós. São os nossos pais. Eles precisam se preparar para nos receber. No iniciozinho já tem alguém trabalhando pela gente. A gente chega e começa tudo. Ali tem o parteiro, a parteira, o médico, a enfermeira, enfim. Quem construiu o nosso bercinho, se a gente tiver berço ou não. Quem teceu nossas roupas, né? Enfim, é uma multidão ao nosso derredor, nos ajudando, trabalhando para o nosso crescimento. E isso é uma razão por toda a vida. Passa-se o tempo, outros colaboradores entrarão nas nossas vidas e nos auxiliarão a aprender, nos auxiliarão a trabalhar. E aí nós começamos a trabalhar para
reparar tudo aquilo que fizeram pela gente. Essa é a lei. É uma lei simples. A árvore nasce. A terra trabalhou para que a semente dela germinasse. A árvore serve de alimento para a vaquinha. A árvore trabalhou para servir alimento para a vaquinha. A vaquinha dá o bezerro, dá o leite, serve para a gente. E esse é um ciclo constante, que não vai parar em hipótese nenhuma. É aí que existe o progresso. O progresso nada mais é do que a forma como que a gente faz a captação desses conhecimentos. Como nós ficamos preparados para as adversidades da vida. Toda vez que a gente se prepara mais para as adversidades da vida, menos sofrimento nós temos. Toda vez que uma pessoa exercita os braços, ela vai sofrer menos quando ele pega um balde cheio d'água. Então, quando a gente corre mais, está preparado para essa vida, menos existe uma degeneração do nosso corpo. Nós temos um ciclo em nossas vidas, e a gente tem vários relógios biológicos: a infância, a juventude, a maturidade, a velhice, né? E em todas essas etapas existe um cérebro tomando conta, um chamado cérebro reptiliano, que é o cérebrozinho primitivo que nós temos aqui. E ele sabe quando a gente passou de 30 ou de 40, e não há mais a reposição das energias igual existia com 20, 25 anos. Mas a gente pode mudar isso. Como é que pode? Ele tem a inteligência de saber das nossas necessidades. Então, por exemplo, se a gente faz um exercício todos os dias, vai para uma academia, ou faz uma corrida, ou faz uma caminhada, e no final do dia a gente está cansado, ele sabe que precisa repor essa energia, então ele dobra as nossas energias para que nós continuemos a caminhada. Por isso que parar, em hipótese nenhuma, é solução nas nossas vidas. Se você hoje ficar numa cama, deitar e ficar quieto, com 1 ano você não levanta mais, você não vai estar alimentando mais direito, não está fazendo nada. Então é necessário o movimento. Isso é uma constante na natureza. A terra toda movimenta. Aliás, nós estamos aqui a mais de 300 km por hora de velocidade, né? O nosso corpo traz 1 trilhão de bactérias e vírus e fungos que estão vivendo. Nós somos o planeta deles. E graças a eles estarem aqui, a gente está vivo. A maioria está trabalhando por nós. Alguns causando doenças. Mas a grande maioria, 70%, 75%, estão trabalhando para a nossa saúde. A gente precisa deles o tempo inteiro. Vamos então, permitam que eu leia um pouco. A lei do trabalho traz aqui o seguinte: necessidade do trabalho.
Genericamente, o vocábulo trabalho pode ser definido como ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. O trabalho, porém, é lei da natureza mediante a qual o homem foge ao próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. O trabalho, no entanto, não se restringe apenas a esforço de ordem material, física, mas também intelectual, pelo labor desenvolvido, objetivando as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte, da ciência. Por isso foi definido por Allan Kardec como sendo toda ocupação útil. Por mais que a gente divida todas as ocupações da sociedade, todas têm um objetivo só: fazer com que a nossa evolução se torne mais rápida. A música cantada aqui, ela trabalhou no nosso cérebro, ela trabalhou no nosso coração. Concordam ou não? Ela mudou as vibrações energéticas nossas. E nós somos todos energias. Se nossas energias são boas, somos bons. Se nossas energias são más, a gente é menos bom. Então, a música trabalhou, a palavra trabalha, o pensamento do cientista que está ali ocupando com uma plantinha, para saber o que pode fazer ali para melhorar a genética daquela plantinha, ele está estudando o Evangelho de Deus. Aquela cozinheira que está ali fazendo o anguzinho com quiabo e franguinho, está estudando o Evangelho de Deus, que ele está procurando ali colocar o melhor, está aprendendo a criação. Hoje já se cria pernas, braços, mãos, mecânicos, ligados ao cérebro, que o próprio cérebro comanda. Daqui uns dias, vão descobrir o chip orgânico. E aí, a gente não vai ficar velho mais. Ah, a perna está ruim, corta, vem cá, coloca uma outra. Não tem uma experiência com os ratinhos que... com célula-tronco, com os ratinhos, arrancaram os dentinhos do ratinho, colocaram a célula-tronco lá, e nasceu outro dentinho, arrancaram de novo. Então, existe um monte de estudos hoje, que está definindo o futuro de todo o planeta. Lembra do Evangelho quando disse: deixai que cresçam o joio e o trigo, e na hora da colheita, será colhido e separado. O joio vai para a fogueira, o trigo vai ser armazenado. Já está acontecendo. Até hoje, todas as formas de vida foram aceitas. O livre-arbítrio completamente definido pelo Pai foi aceito. E toda essa vibração vem junto da gente. Então, durante um dia apenas, de 24 horas, que é um segundo na eternidade, acontece 10 situações diferentes nas nossas vidas. Acontece a anarquia, acontece a benevolência, acontece a caridade, acontece a raiva, acontece sentimentos diversos. Existem da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai deitar, e durante o sono muito mais. E quando as nossas mentes estão voltadas para o trabalho, como diz nosso irmão Allan Kardec, útil, nosso coração vibra com mais amorosidade, mais facilidade. Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat, cria condições de conforto. Através do trabalho abnegado, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual.
Por um progresso, ele se desenvolve na horizontal e se melhora exteriormente. Por outro, ascende no sentido da vida, transformando-se de dentro para fora. Utilizando-se do primeiro recurso, conquista simpatia e respeito, gratidão e amizade. Através da autodoação, consegue superar-se, revelando o instrumento de misericórdia divina na construção da felicidade de todos. Ele coloca 2 termos aqui: o trabalho remunerado, que todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos levar o alimento para casa, a nossa manutenção, enfim. A sociedade vai exigindo cada vez mais da gente, né? Antigamente, você não precisava de televisão, mal um radinho era o suficiente, ou um violão para ir para fora da casa lá, juntar todo mundo, pôr uma fogueirinha, tocar uma moda de viola. Somente é desse tempo, né, somente? Né? Não, eu estou fugindo dessa. Bom tempo. Mas, realmente, tudo vai modificando. Hoje, as nossas necessidades que colocaram na nossa mente, que a gente precisa ter um celular da moda, que a gente precisa ter uma roupa da moda, que a nossa casa precisa ter o melhor ar-condicionado e o melhor carro. São tantas as coisinhas que foram colocando. O que isso aconteceu com a gente? Nós precisamos trabalhar mais para conquistar mais. Está valendo a pena? Quanto tempo nós estamos dedicando para ser útil ao próximo, sem a necessidade do ganho financeiro? Quanto tempo? A gente precisa parar para pensar nisso. Quanto tempo eu trabalho por dia? Quanto tempo eu posso desenvolver hoje digamos que, na maioria das vezes, sozinho não somos ninguém. Não tem uma música assim? O poeta disse uma vez assim: sozinho não somos ninguém. Mas quando a gente se alia a um grupo que faz um trabalho, igual hoje, tem uma equipe aqui nas ruas, buscando alimentos. Tem os alimentos que todos nós trazemos aqui para as reuniões, que são agrupados e são divididos com pessoas que, por um instante na vida, estão passando por necessidades. Estão piores do que nós? Não. Às vezes até melhores. Mas financeiramente estão precisando. Às vezes são pessoas com um coração muito mais elevado. Então é preciso que se pense nisso, nesses 2 tipos de trabalho necessários para a nossa vida. O trabalho remunerado, necessário, importante, é o trabalho que a gente vai deixar um contributo para a sociedade, de crescimento, de vida, de progresso. E um trabalho voluntário, necessário, que nós vamos deixar para nós um contributo de progresso no nosso coração, de progresso na nossa vida. Nós vamos galgar um degrauzinho da escada da evolução. Vamos diminuir os nossos sofrimentos, a partir do instante que a gente pode ser útil a alguém que está passando por mais dificuldade que a gente. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação. Mas é sempre um trabalho. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Porquanto conquista valores incalculáveis com que o Espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o ócio.
não do sofrimento, nem o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Vamos pensar um pouco. Qual que é a pior coisa que pode nos acontecer hoje? E a gente não precisa fazer nada. E eu tenho exemplos no decorrer dessa minha caminhada, de amigos meus, trabalhadores, saíam 7 horas da manhã, passavam na banca, pegavam o jornalzinho, ia para o trabalho, voltava às 6 horas da tarde, passava na banca, pegava uma revista, no domingo eu entregava jornal na casa deles, entendeu? Que aposentou, um mês depois, foi embora. Isso acontece. Sentir-se inútil é morrer. A gente precisa ter aquela condição viva todos os dias. Hoje eu vou plantar um canteiro de alface. Hoje eu vou arrumar aqueles vasos ali, ó. Tem muita folha seca, tem muita... Vou fazer uma adubação, uma aguação. Hoje eu vou arrumar as lâmpadas lá de casa que está queimado. Estou com a panela lá toda cheia, preta, encardida. Eu vou limpar ela, vou deixar ela pronta para trabalho. É necessário. Não aquela preocupação: o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? É necessário deitar, dormir, entregar na mão de Cristo, na mão de Nossa Senhora, o aconchego nosso naquele instante. E ao raiar do dia, olhar para o sol, agradecer e pôr no papel: hoje eu vou fazer isso. E começar. Não precisa de muita coisa. Muita coisa, na nossa juventude, aliás, aqui vocês todos são jovens, eu sou o mais jovem ainda, sou menino Reis. A gente trabalha muito, é muita dificuldade, a criação dos filhos, as contas chegando o tempo inteiro. Então é preciso aquela correria, a cabeça fica a mil, principalmente quando às vezes o mês acaba depois do dinheiro. Aí começa os boletos a crescer, aquele negócio todo. A gente fica, é preocupação demais, aquilo mata muitas células nossas. André Luiz disse isso nos livros. Preocupação mata neurônios. E ninguém vive o passado. Passado é o livro das nossas experiências. Necessário. Agora, eu posso viver a minha saladinha que eu vou comer agora um pouco? Agora não. Eu posso sentir o sabor dela, mesmo sendo eu que preparei? Só na hora que eu for comer. Então o futuro também não existe. Existe sim o presente. É o único momento que a gente precisa viver com sabedoria, com fidelidade, com percepção. É esse instante todo. É preciso meditar nesse momento, nessa hora. Então o trabalho é isso. É viver esse instante. Aqui é como se fosse, por exemplo, uma escola para nós. Nesse instante nós estamos aprendendo. Nossos corações e nossas mentes estão ligados nas palavras. Isso está repercutindo dentro de nós. Vai valer para cada passo nosso lá fora. Nós não vamos usar no futuro, nós estamos usando agora. Esse é o trabalho.
A natureza do trabalho não é a mesma nos mundos evoluídos e nos inferiores, pois está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais essas são, menos material é o trabalho. Mas devemos deduzir que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Nos mundos primitivos, os seus habitantes são mais rudimentares. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústria e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das vidas da terra. Entretanto, os mundos felizes não são obras privilegiadas, visto que Deus não é parcial para qualquer um dos seus filhos. Todos são acessíveis às mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Quando André Luiz chegou no plano espiritual, ele chegou nesse lamaçal, que ele não compreendia, a mente dele não compreendia nem que ele tinha saído do corpo. Ele não trabalhou essa ideia de uma vida futura que nós aqui já estamos começando a colocar dentro de nós. Ele não trabalhou a ideia do contributo às pessoas, independente do money, do dinheiro. O pouco que ele fez foi induzido pela secretária, por pessoas que estavam em volta dele. E será que ele fez com boa vontade? Pelo que parece, ele mesmo conta que não foi. Ele fez porque chegava a secretária e punha para dentro. Um casal lá doente, ele olhava para ela e ia lá, atendia. Então, aqui é contado o seguinte: lá nas cavernas, a gente só saía com um dia claro, e não saía sozinho, um para cada canto, não. Ia beber água, ia todo mundo. Ia caçar, ia todo mundo. Porque um sozinho era presa. Um sozinho não voltava. Foi assim que a gente começou a aprender a viver na sociedade, juntando esforços. Aí ele conta aqui também o seguinte, uma coisa interessante. Nos planos superiores, a parte material vai se tornando inútil. Então não é preciso mais eu trabalhar para fazer uma cadeira. Antigamente eu pegava uma árvore, ia lá, cortava, moldava, ficava o dia inteiro ali passando para fazer um banquinho. Hoje joga-se um monte de plástico numa máquina, sai uma atrás da outra. Você até vê aquele trenzinho de cadeira saindo um atrás do outro. O que você vai fazer? Você muda a sua habilidade. Em vez de ser aquele braçal que fazia o trabalho, vai ser aquele intelectual que vai tomar conta da máquina. Vai ser aquele químico que vai estudar o material que vai ser feito para que tenha mais resistência, que seja mais leve, que seja mais maleável, que seja de um custo mais barato. Então tudo muda. Tudo muda o tempo todo no mundo. Assim dizia o poeta. Então, quando a gente começa a buscar a necessidade dessa reencarnação aqui na Terra, porque aqui tudo é mais difícil, para me erguer essa estrutura, só essa pilastra. Quantas pessoas vocês imaginam que são responsáveis por essa pilastra que está em pé? Quantas? Dá um chute aí, fala aí. Quantos? Aqui tem quem cavou a terra lá para fazer o tijolo. Aqui tem quem cavou lá para fazer o cimento. Aqui
Aqui tem o transportador que trouxe. Você entendeu? Tem o transportador que trouxe. Tem aquele que veio cá, trabalhou, fez a fundação. Entendeu? Fez a fundação. Para fazer o tijolo, precisou de lenha para queimar ele. Tem o cara que cortou a lenha. Quando chega nesse ponto que está aqui, nessa casa, gente, foi uma multidão. Quem conheceu aqui no mato? Aqui? Alguém aí conheceu no mato? Conheceu? Eu lembro. Foi baile, que mais? Jantares, bazar. Foi assim, gente. Essa casa começou num porãozinho aqui, ó. Nesse prédio da frente ali, era um porãozinho maior, era menor que esse aqui, porque ele era baixinho. Começou ali, ó, uma lojinha dele. Não, no porão, aí encheu demais e eles foram para a lojinha. Não, antes daqui tinha a lojinha. Depois foi para casa do pessoal. Lá em cima. Aí depois, a gente trabalhou, comprou esse lote aqui. Só mato. Aí veio para cá, fez aquele cantinho ali, ó. Aí vinha para cá capinar. Depois foi uma luta para conseguir as fundações. Era caro fazer as fundações. Esse prédio, o desenho dele, ele é até lá na esquina, até lá na... Ele tem outras pilastras ali já, fundações ali, prontas. Muita gente. Não foi pouco não, foi muita gente para chegar hoje aqui. Então quando a gente fala dessa pequena pilastra, esse pequeno trabalho, nós não conseguimos trazer na nossa mente o quanto de trabalho foi feito para estarmos aqui hoje, com esses ventiladores, com câmera, mandando para a internet, nos dando a oportunidade de chegar em casa e rever tudo que foi dito, nos dando a oportunidade de transmitir, igual nosso irmão Emmanuel disse, a caridade para a doutrina é a sua divulgação. Chega em casa, entre no YouTube, abre o vídeo, compartilhem. Pois não? Não só aqui no plano dos encarnados, né, mas lá no plano dos encarnados. Esse... Trabalhar. Eu fiquei sabendo muito da história. Eu não estava lembrando, porque taparam minha mente, eu nasci, esqueci tudo. Mas, como a cordinha que a gente traz de lá, nós estamos sempre com um lacinho. Quando chegou aqui, eles acharam e me deram um puxão, eu acabei chegando, né? Então, gente, nada é feito por acaso. Tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Aqueles que são assistidos da casa, aqueles que assistem a casa, também são assistidos do plano espiritual. Ninguém está sozinho. É um dando a mão ao outro e fazendo uma corrente do bem. E nessa corrente do bem todos aprendem. Nessa corrente do bem, todos evoluem. E essa importância que traz essa mensagem de hoje, do trabalho. Aqui tem 4 páginas para ler. Essas letras, o senhor mesmo coloca as letras muito pequenininhas, olha aqui, ó. Não sei se é o óculos, deve ser o meu óculos está... Meu óculos está precisando trocar. Aspecto material, manutenção da vida física. Aspecto espiritual, desenvolvimento da inteligência. Limite do trabalho. Olha que interessante. Você pode trabalhar 24 horas por dia, descansando em parte do trabalho. Isso é importante. Eu vou até ler aqui. Assim como o trabalho, o repouso também é uma lei da natureza.
afirmam os benfeitores, o Livro dos Espíritos, questão 682. O repouso serve para reparar as forças do corpo, e é também necessário para deixar um pouco mais a liberdade da inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Lembram ainda que os protetores de Kardec, que no limite do trabalho é o limite das forças, portanto, deve o homem, sempre que é possível, mobilizar recursos no sentido de tornar-se útil à comunidade em que está inserido. O conceito de aposentadoria, segundo o Espiritismo, é puramente físico. O homem só estará dispensado da necessidade do trabalho quando não mais possuir forças para isso, em função da idade ou das enfermidades. Interessante, né? Segundo Allan Kardec, não existe idade para aposentar, não. Você só aposenta do trabalho físico, do trabalho espiritual, do auxílio ao próximo. É só o dia que você não estiver mais em lugar nenhum, né? E a gente lembra aí do dia da passagem de Chico Xavier. No dia, ele levantou-se, tomou banho, fez barba, tomou um cafezinho, né? Que ele gostava de um cafezinho, se preparou todo. Aí quando o Brasil explodiu em festa, que a gente ganhou a Copa, ele foi livre, leve, solto, mas não prescindiu de fazer a missão que ele podia ali. O que ele podia? Podia tomar o banhozinho dele, arrumar, se preparar, para não dar trabalho ao outro. Então ele fez. Olha, gente, é fantástico o quanto de exemplo a gente tem. É encorajador quando o estudo que nos leva à vivência desses seres que vieram antes de nós e deixaram passos marcantes na nossa caminhada. Estudar Chico Xavier hoje, igual a gente estuda o Evangelho do Cristo, estudar Emmanuel, estudar André Luiz, aqueles que estavam aqui e de repente estão do outro lado e mostram uma vida diferente. Falei, gente, vai acontecer isso assim, ó. Se preparem. A oportunidade é agora. Não existe outra hora, é agora. A oportunidade é agora. Ah, mas eu já vivi a vida toda, o que eu tinha de passar eu já passei. Não, não passou. É todo dia. Nosso professor Pierre fala uma coisa, o seguinte: estude um pouquinho todos os dias. Estude um pouquinho todos os dias. Tem o livro Palavra de Vida Eterna em casa? Leia uma página. Sente. Descansa o corpo. E medite. Nesse instante você está energizando o seu cérebro. O que é a velhice nossa? A velhice é o paradeiro. É quando o sangue já não está mandando sangue para as pontas dos dedos, já não está mandando sangue para as pernas, aí começam as dores, o coração já não está bombeando mais, a gente já não tem vontade de fazer mais nada. Isso é a velhice que não pode acontecer, porque nós temos conhecimento, gente. A gente sabe o caminho. É um pouquinho todos os dias. É um pouquinho todos os dias. Existe uma alegria, existe uma energia extra quando você pega, vamos colocar aqui, uma receita de tricô. Quem gosta de tricô aí? Quem gosta de fazer um tricô? Não é fofoca não. Fofoca todos nós gostamos, não tem jeito não. Mas um tricô, um crochê, uma receita de bolo. Eu adoro
ir para a cozinha. Eu adoro inventar temperos. Minha mulher fica braba comigo. Meus filhos tem dia que vão lá, não vou comer essa comida sua não, pai. Tem gengibre, tem açafrão, tem não sei o quê. Então, quando você faz, igual fiz um biscoitinho outro dia, sem glúten, até passa a receita, que são 2 bananinhas bem madurinhas amassadas com aveia, aí você põe um pouquinho de canela, da receita depois eu passo, toda. Você assa, fica um biscoitinho, uma delícia, sem açúcar, sem leite, sem glúten. É o que a gente está fugindo hoje. Porque é aquilo que o nosso corpo está tendo dificuldade de digerir. Então, nessa busca, quando a gente vê o resultado, isso dá uma energia, isso dá uma coisa boa dentro de nós. É mais um ano, uma hora, um dia, um mês de vida que a gente ganha. Isso é a necessidade do movimento. Tudo no universo movimenta. O sol, da hora que a gente entrou até a hora que a gente vai sair, vai estar quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância de onde ele estava. A Terra já rodou quilômetros e quilômetros. Tudo muda. Outro exemplo aqui, a gente sempre fala, o nosso corpo só tem 7 anos de vida. Existe um movimento incansável de morte de células o dia inteiro e de nascimento de novas células. Por isso que toda a medicina mostra que quando a gente modifica o nosso pensamento, a gente some com a raiva, com os rancores da vida, as células que vão nascendo melhores, vão nascendo mais energizadas. Esse trabalho está sendo feito dentro de nós, o tempo integral. Em tempo integral. Nada para. Quando se vai falar de trabalho, não tem jeito de falar de outra coisa. Movimento. E até o movimento da meditação. Eu não canso de falar, falo muito. Essa hora que nós estamos aqui, ouvindo, é uma hora de meditação. Procurem nos estudos científicos a força da meditação. Medicina Ayurveda, medicina chinesa, todos eles valorizam de certa forma a meditação como fonte energética de saúde pura, de purificação da nossa saúde. Esse momento aqui é um momento de meditação. É um momento que esquece lá fora, esquece o mundo. Aqui é buscar nosso interior, é entrar dentro de nós, é analisar tudo que somos e aprender com isso, aprender com essa oportunidade que a gente tem nesse instante de trabalhar o nosso próprio ser. Aqui nós temos as questões do Livro dos Espíritos. Eu vou resumi-las. Questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? A resposta: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos.
Então, nós falamos disso no início, né? Criaram tantas necessidades e todo dia estão criando outras necessidades. Então a gente tem que trabalhar mais. A gente precisa da melhor televisão, da melhor internet e assim. 675, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Nós já comentamos. 676, por que o trabalho se impõe ao homem? Porque, por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e de sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, otorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas é sempre um trabalho. 677, por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Dizem que os animais não trabalham, né? Essa pergunta é inclusive muito interessante, porque os pássaros, por exemplo, os animais, são os maiores divulgadores das sementes do planeta. Se a gente acabasse com as abelhinhas, provavelmente grande parte do planeta morreria. Se tirássemos da terra todas as minhocas, todas as formigas, todos os fungos e bactérias que destroem as folhas secas, que caem no chão, transformando-as em alimento para as outras plantas que vão nascer. Entende? Tudo trabalha em prol de alguém. Tudo trabalha em prol de alguém. E se não trabalhar, não sobrevive. Na maioria das vezes a gente faz pela nossa necessidade. Por isso que foi induzido o trabalho. Pela oportunidade de nosso crescimento. Graças ao nosso crescimento, a gente ajuda o planeta inteiro. E é o planeta trabalhando, girando, é que mantém a energia do universo inteiro. Tudo é unido. Olhem a força que a lua tem nas marés, na criação. Dizem que lua cheia é hora de nascimento de neném, não é isso? Acho que é lua cheia. Parece que influencia nossos pensamentos. Então, todos nós dedicamos um instante a todos os instantes de nossas vidas, levando alguma coisa de bom para alguém, até quando a gente maltrata os outros. Quando a gente pede a Deus paciência, o que ele manda umas 10 no nosso caminho, dando chute na nossa canela, né? Puxando nossa orelha, para a gente ter paciência. Porque é o treino, é o exercício. É o exercício. Como que se torna forte aquele lutador de karatê lá? Dando um murro num saco de areia, levantando toras de madeira, de peso. O corredor, para ser o primeiro da Olimpíada, ele sentiu muitas dores durante muitas noites. Nos treinos, ele dedicou a isso. E graças a essa dedicação, a esse esforço repetitivo, disciplinado, ele chega ao pódio.
É isso que Deus espera de todos nós. Que a gente aproveite os momentos. Todos os momentos. Porque isso faz parte do ser humano, do espírito. 688, nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Será, gente? Nosso lar é um pouco mais aperfeiçoado que a terra, né? Lá nem alimento está precisando produzir mais. Lá precisa, nem roupa, né? Porque roupa, o espírito que já está lá, ele já se permuta, né? De energia. Então lá o trabalho acaba. Quantas vezes espíritas disseram que queriam estudar e trabalhar para ir direto para nosso lar? E quantos espíritos elevados que poderiam estar em outros planetas, exemplo Bezerra de Menezes, estão indo nos umbrais, porque eles vão lá para buscar, para auxiliar, para serem úteis. Não existe ganho no coração na ociosidade. Não existe ganho no coração quando a gente não consegue ver o próximo como uma oportunidade de crescimento. E a gente só cresce ajudando ele a crescer. É uma escada. Eu posso subir um degrau, mas eu tenho que puxar alguém. Porque alguém está me puxando. Então não tem escapatória. 680, não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil? E aí? Uma pergunta interessante, né, gente? O outro nasce lá todo esquartejado, não tem condição nenhuma de mexer, tem que ser alimentado, tem que ser banhado, tem que ser vestido, tem que ser protegido. Esse é inútil? Na visão material da Terra, poderíamos até dizer que sim. Mas esse ser só se sujeitou a nascer com essa deformidade toda, porque ele precisava ensinar alguém a cuidar dele. E nós temos exemplo demais nisso. A doutrina espírita, isso aparece em muitos exemplos. Jerônimo Tarzan. Lembrou de uma história bacana? Jerônimo era um fortão, né? Halterofilista, um homem parrudão, forte. E como que é a história? Ele vai numa reunião espírita, né? Aí o espírito dá uma mensagem na mesa. De repente, vai ler a mensagem. A mensagem é para o Tarzan. Quem que é Tarzan aí, tá? Aí ele tinha um apelido de Tarzan, porque atlético, forte, né? Aí ele levanta. Aí o Espírito fala, né? Que é para ele aproveitar bastante, né? Que a selva, que ele entrar na selva das tempestades. Passa um pouco tempo, ele fica paraplégico. E aí ele começou a trabalhar a divulgação da doutrina espírita. E ele era levado de maca para dar palestras. Eu não sei nem se ele ainda está vivo, né? Está vivo? Levado de maca, tem a história dele contada por Haroldo Dutra no YouTube. Então, gigante deitado. Que ele é um parrudão, né? E ficou totalmente paraplégico. E não deixou trabalhar, não.
Ele é levado na maca, e ele faz a palestra dele, e ele fala do Evangelho o tempo inteiro, e deitado. Olha para você ver. Então, são exemplos. A doutrina é repleta de exemplos. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais. E aí, nós comentamos um pouquinho disso no início, né? Para a gente chegar aqui, é preciso no mínimo 2 já estar preparados. Na hora que chega, começa a juntar um grupo para auxiliar. Vamos crescendo, esse grupo aumenta. Será que não temos o dever de repor essas energias gastas para conosco? O que vocês acham? Não tem jeito de escapar, né? Eu ganhei. E no Evangelho está: dai de graça aquilo que de graça recebestes. Eu recebi o carinho da mãe, do pai, do tio, do avô, da avó, da professora, do professor, do colega de trabalho, do patrão, dos colegas da igreja, dos vizinhos. Gente, o que tem que me impeça de repor essas benesses que eu recebi? Não há em momento nenhum nada que impeça essa reposição. Então, o cuidado dos pais é essencial. Os meus já estão do outro lado. Eu tenho um arrependimento que eu trago no meu coração, e eu confesso que eu não pude auxiliar minha mãe no Alzheimer dela, que ela estava longe, e eu estava com os filhos na universidade, não tive essa condição, mas um outro irmão auxiliou. Foram 18 anos de Alzheimer. O meu pai, graças a Deus, veio morar comigo, ficou 13 anos, também teve Alzheimer, foram 8 anos com Alzheimer, e veio a óbito agora com essa pandemia, com a Ômicron, e me faz falta, entendeu? Mas esse, pelo menos, eu já consegui fazer alguma coisa de reposição. Tenho certeza que não fiz tudo. Tenho certeza que eu não fiz tudo. Mas já me sinto um pouco melhor, né? Ô, gente, o tempo está acabando ali. Então, a resposta é o seguinte: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os seus pais. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos, foi por isso que Deus fez o amor filial e o amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Essa é uma parte realmente importante. A família é a base da sociedade. Se você não conquistar dentro do seu coração esse amor maternal, esse amor filial, esse amor paternal, você não vai conseguir levar isso para lugar nenhum no mundo. É preciso começar ali. É o ninho do amor, o lar. Conceitos para dentro do seu lar. E aí a diferença acontece na sociedade. É interessante isso. Jesus deu o exemplo na casa de Pedro, juntando os 12, depois os 500, e depois os milhares e milhares e milhares que foram se agregando
na grande família cristã. Levar o culto cristão no lar para nossos filhos, nossos netos, não é obrigação, é uma necessidade nossa. É uma necessidade nossa. É transformar as energias de um lar num lugar gostoso de se viver. Por isso que Jesus dava tanta importância à família, porque você aprende na família. Que você sai dessa família, você vai ensinar aquela família que você formou. E assim vai se espalhando pela sociedade inteira. Então, por isso, ele dava importância demais à família. Então, essa última questão que eu vou deixar aqui para nós, e essa importância desse trabalho em família, desse trabalho em conjunto, marido, mulher, filhos. Hoje nas redes sociais tem um monte de psicólogos de crianças dizendo que filho precisa juntar os brinquedinhos dele do quarto, que filho, o dia que puder tirar a mesa, ajudar a tirar a mesa, tem que ajudar. Que filho precisa pertencer, ele precisa ter o sentimento de pertencimento, e ele só vai se sentir pertencendo àquele ambiente se ele participar. Não é se ele ficar no quarto dele, com o computador dele, com o celular, com as telas dele, e esquecer que pai está lá trabalhando igual um doido, que mãe está trabalhando igual um doido, igual uma doida para manter a casa, para dar o luxo. Então isso é importante, está sendo comentado o tempo inteiro, gente. É importante a gente atentar para essa busca do lar. Igual nossa irmã disse, família perfeita é só no formigueiro. Lá ninguém briga com ninguém, ninguém machuca ninguém, um passa por cima do outro, mas todo mundo trabalha para a rainha, para a proteção do formigueiro. Tem as formigas protetoras, aquelas que são os guardas, que a função deles é só ver se não está sendo atacado. Lá é perfeito. Lá é perfeito. Gente, valeu, senhores? Depois, na próxima vez, o senhor escreve com as letras maiores aqui. Hein? Deixa. É maior, eu também vou trocar de óculos. Eu vou trazer uma lupa agora. Agora eu vou trazer uma lupa maior. Gente, valeu. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu espero ter deixado algum contributo do tema. Esse tema ele é muito importante, extremamente necessário. Eu poderia ter estudado, né? Mas a vida já é um estudo constante, principalmente do trabalho. A necessidade de acordar de manhã cedo, com chuva, com sol, e ir buscar o pão do dia, já é um estudo constante, inteligente, que Deus nos proporciona. Que a paz seja com todos. Eu passo a palavra agora para o nosso irmão finalizar aqui. Isso aí, cara. Obrigado. Valeu, Reis, muito obrigado. Nós estamos caminhando para o final da nossa reunião. Logo após a reunião, agora a prece vai acontecer o passe. Aqueles que tiverem interesse em tomar o passe, é só se dirigir aqui para o lado aqui. Vamos agradecer a Jesus, agradecer por esse momento, por essa oportunidade de estudo, ao irmão Miramês, toda a equipe do plano espiritual que nos dá sustentação, que nos dá essa oportunidade de ter essa casa para que possamos fazer os nossos estudos e nos aperfeiçoar nas leis divinas. Mas não adianta só a gente estudar, a gente tem que praticar também. O Evangelho, ele tem que ser
divulgado através da prática, não muito da palavra. A palavra, ela realmente é um lembrete, mas é a prática que é o maior divulgador da doutrina, a prática no bem. Então vamos nesse agradecimento, levar nosso pensamento, continuar nessa vibração e pedir ao Pai que nos envolva a todos nos 2 planos de vida, na paz, na harmonia e serenidade, que Jesus nos abençoe, nos conduza em segurança aos nossos lares e que todos nós possamos ter um final de semana tranquilo e um início de semana pleno de vontade de trabalhar, né? Vamos assim dizer. Segunda-feira chegar aí, todo mundo levantar às 6 horas da manhã, satisfeito da vida, e encarar as dificuldades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bom dia a todos e muito obrigado pela presença.